Olá a todos, sejam mais bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Paula. Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos. E hoje vamos ter aqui a conversa com alguém que sabe muito bem o que é os bastidores do poder e da diplomacia. Então, um verdadeiro construtor de pontes entre a África e o mundo, temos aqui connosco Aníbal dos Prazeres Viriato da Costa. Bem-vindo, obrigado por ter também aceito o nosso convite e o nosso desafio. E quem é que é também para apresentar um bocadinho também o Aníbal às pessoas que nos vão ver. Aníbal é natural de Malange, certo, Angola. Vive em Portugal neste momento e o Aníbal é do signo da Virgem, ou seja, muito organizado em tudo, pelo que nós percebemos, e também com uma presença ali do Leão que lhe dá este poder na parte do seu trabalho, e ainda mais conta com a parte dos Gêmeos no seu mapa astral, que nós tivemos aqui a analisar um bocadinho. Sim, que lhe dá uma certa leveza no seu processo. Isto dá para imaginar o que é que nós vamos falar aqui. Foi professor, profissional da rádio, diplomata, certo? Foi gestor e hoje é o cérebro por trás da Lobbying África. E é uma potência que transforma conexões em negócios e abre também aqui o continente africano à Europa e todas as partes. Formado em psicopedagogia, pós-graduado em gestão escolar e especialista em protocolos e relações institucionais. Aníbal também nunca parou de estudar e de conectar-se com pessoas. No seu mapa também tem aqui o seu número de alma, que é o 6, e uma personalidade número 7, o que mistura aqui um coração gigante e uma sabedoria que só quem vive e todas estas coisas consegue carregar e trazer. É bom, vai ser uma conversa muito agradável, não tenho dúvida, e é bom que se preparem os nossos ouvintes também, que esteja aqui connosco, porque aqui vamos entender muito de pessoas, vamos entender muito de cultura, vamos entender também um bocadinho mais de estratégia consigo, que já fez tanta coisa, que nos pode trazer aqui tanta novidade. E não dá para mostrar, né? Mas hoje a gente tá com bastante gente aqui no estúdio, que é uma coisa bem legal, né? Tá cada vez maior. Isso é muito interessante. É verdade. Mas, Aníbal, em primeiro lugar, quero te agradecer muito, muito, muito pelo convite. A Paula tinha me comentado muito de ti e eu fiquei muito interessada. A gente conversou assim um pouquinho antes, estava falando sobre os lugares que tu conheceu no Brasil, e eu ainda brinquei, né, que eu sou quase caindo do país. E eu sempre gosto de brincar que eu sou gaúcha e depois brasileira. Mas eu estava lendo algumas coisas que tu mandaste e eu queria saber qual foi o momento da tua vida em que tu percebeu que tu queria atuar na área da educação e diplomacia. Bom, a minha vida foi sempre de reinícios. Aliás, que reiniciamos todos os dias. Eu digo sempre vinha a minha mulher, a Ana, e os meus filhos, olha, ao acordar um novo dia, dar graças a Deus e seguir em frente. E a minha vida foi sempre assim de reinícios. Eu, quando era mais novo, sonhava ser piloto de avião. E fui ainda na Força Aérea para tentar ser piloto de avião. Entretanto, na altura não foi possível ir para piloto de avião e nos estavam a enquadrar para ser paraquedista. E não me pareceu uma boa ideia ser paraquedista. E também falei depois com alguém, que por acaso um tio meu, que já era capitão na altura, e ele disse, não, paraquedista também não. Ficas aí de lado e vamos ver o que é que se faz. Pois, aí deram-me um adiamento militar, portanto eu continuei a estudar. Não fiquei nem paraquedista, nem piloto de avião. Mas voltei para a Força Aérea, já 2 anos mais tarde, como monitor de testes psicotécnicos na Força Aérea. Estava eu a fazer os testes psicotécnicos, a aplicar os testes psicotécnicos aos candidatos ao paraquedismo. Em algum momento, a minha irmã usa um termo que às vezes eu falo alguma coisa e fala, Carol, o mundo não gira, ele tomba. É verdade. E foi isso que aconteceu. Mas depois não...
Eu fui fazer o ensino, aqui chamam ensino secundário, na altura era ensino médio. No Brasil é ensino médio. Fiz o ensino médio de normal de educação. E por esse motivo acabei por ser professor de História e Geografia. Exato. Durante algum tempo. E que ensinamentos é que acha que trouxe de lado de Malange, né, da sua família? O que é que Não, Malange lhe levou aqui? Não, Malange nasci. Minha mãe me nasceu, né? Pai, Malange. E fomos viver para Luanda. Ok. E eu cresci em Luanda. Ou seja, no meio de toda aquela Cresci em parte. Luanda. Cresci em Luanda, sempre vivi em Luanda, casei-me em Luanda, tive os 5 filhos em Luanda. 2 nasceram cá em Portugal, as 3 nasceram em Angola. E, portanto, fiz toda a minha vida, a formação superior em Luanda, fiz tudo lá. Inclusive o curso superior de psicopedagogia fiz em Luanda. Então, eu vou para a diplomacia por um acaso. Como é que aconteceu isso de tu ir para a diplomacia? Bom, como é que eu... Só para dizer, eu tô me sentindo um máximo. Não, eu era Estou professor. me achando um máximo. Em 1994 eu era professor de História e Geografia, de aulas. E a minha madrinha de casamento, a Belinha, a tia Elizabeth, que eu muito estimo, ia passar em frente à casa dela. Olá, Ico, é o meu nome. Sim, isso mesmo. Tu não gostaria de ser jornalista? Eu disse, jornalista? Sim, posso. E fui fazer um teste na Rádio Nacional de Angola e virei um jornalista meses depois. Deixei de ser professor, passei a ser um jornalista. E fiquei na Rádio Nacional 10 anos. Na Rádio Nacional de Angola fui fazendo reportagens fora do país. Interessou-me muito as conexões entre os países. A primeira reportagem no exterior que eu fiz foi uma conferência de mulheres da CPLP em Salvador, da Bahia. Uau. Que a CPLP é algo muito importante para nós dos países de língua portuguesa, né? Eu fui nessa conferência, mas antes já tinha contactos com países da CPLP porque eu estava a cooperar com um colega meu, que era o João Cunha, que era o realizador de um programa Lusofonia na Rádio Nacional, e andávamos juntos. E eu comecei a perceber um pouco daquilo da CPLP. Uma vez fomos entrevistar o embaixador Ador Neto, que era o embaixador do Brasil em Angola, e o embaixador, na altura, convidou-nos a visitar Minas Gerais, que ele era de lá. E fomos a Minas Gerais, e na sequência fomos a essa conferência de mulheres da CPLP. Visitámos Minas Gerais, gostei daquela parte de entrevistar... fui visitar a Rádio Itatiaia. Sim, é uma das rádios mais antigas do país. Fui visitar a Rádio Itatiaia, fui visitar a estação da Globo em Belo Horizonte e fomos à conferência e gostei muito daquele movimento. No seguimento disto, fui fazendo outros trabalhos, já mais tarde, em 2001, 2002, no secretariado executivo da CPLP, que tinha lá uma senhora brasileira, que muito estimo, a doutora Dulce Maria Pereira, que foi presidente da Fundação Palmares. Ela tinha sido eleita secretária executiva da CPLP. Só uma adendo, é que a Fundação Palmares no Brasil, só fugindo um pouquinho desse assunto, é que a gente vive no Brasil um racismo que ele é velado, ele é estrutural. No Brasil, 56% da população é negra, declarada negra. Mas
teve uma fundação que foi feita no Brasil, que é a Fundação Palmares, que vem de Zumbi dos Palmares. Sim. Por isso que tem dia 20 de novembro, é um feriado nacional no Brasil. Exato, agora é nacional, foi o primeiro ano de 2024, porque antes era só em alguns estados. Exatamente para essa questão do acolhimento do negro, para contar a cultura do povo negro. Eu tenho 43 anos. Na minha época de escola, eu não aprendi sobre a história do povo negro. O que a gente aprende é o negro veio da África e foi escravizado. Ponto. E depois teve a abolição pela... Em 1989 perguntaram-me no Brasil, Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui ao Brasil, tinha 14 anos ou 15 por aí, perguntaram se nós em África vivíamos nas árvores, só para ter uma ideia. Mas não... Em 1989, foi na altura das 89. eleições gerais no Brasil, em que venceu Collor de Mello. Que foi preso ontem. Só para dizer. Político. É só para dizer. Foi Meu marido mandou fazer um quietinho. É assim. Ai, que cena. Não. E foi por aí. Tanto eu fui trabalhar, fiz muitos trabalhos para a CPLP. Uma das coisas mais interessantes que eu fiz na altura foi que eu tinha que estar a organizar o website do Secretariado Executivo, porque havia um problema em Portugal com a secretária executiva. Tudo que ela fazia não passava na mídia local. A secretária executiva da CPLP. A Dulce Maria Pereira. Aham. Não passava nada. Tinha uma assessora de imprensa portuguesa que lá estava e tinha muita dificuldade de passar notícias do secretariado em Portugal. Ok. Muita dificuldade. E fui convidado por um antigo vice-ministro das Relações Exteriores. Chamaram-me, olha, você pode, a partir daqui, de Luanda, colocar notícias sobre o secretariado do secretário executivo na mídia portuguesa, brasileira, angolana e tal. Eu disse, sim, posso. Assim eu fiz. E a partir daí, então, veio... Comecei a trabalhar na CPLP, fui ao secretariado executivo, fui o redator principal do relatório final da secretária executiva da CPLP para a Conferência de Chefes de Estado e Governo de 2002 em Brasília. Eu tive que aprender a escrever 500 páginas em brasileiro, porque... Então vamos trocar um pouquinho, porque eu estou aprendendo a escrever em português de Portugal. E é muito complicado, porque às vezes eu escrevo metade no brasileiro, metade no Portugal. Porque não havia ainda o acordo Sim, do ortográfico, ainda não Mas havia. mesmo assim, eu acho que não é de ter... Em 2002, não. Em 2002 tivemos que escrever em brasileiro, porque a secretária era brasileira, então tem um português do relatório tinha que estar em brasileiro. Há algumas nuances, sim, isso é verdade. Bastante. Mas eu queria que tu me explicasse essa questão tua, porque eu vi que tu está no período sabático. Pedi um tempo sem salário. Uma suspensão. Não. Eu queria... Pedi um tempo sem salário para estudar. É isso que eu quero dizer. Por que te levou a ter um período sabático? Pronto. Eu tenho duas coisas que eu gostava muito de fazer. E estando a trabalhar, não me dava muito jeito. Porque assim, eu tenho funções públicas. Ok. Certo? Então tive que pedir um tempo sem salário para poder realizar algumas coisas pessoais que eu precisava. Tratar da minha saúde, cuidar da minha família, acabar de escrever 2 livros que estavam aí pendentes. Um já terminei e já publiquei na Amazon. Qual é o livro? Tá bom. Uma Canção para Cristo. Uma canção para Cristo, sim. Uau! Sim, ia falar nisso. E estou a terminar o outro. E também precisava desse tempo mesmo. Já venho a trabalhar há 33 anos, ininterrupto. Precisava de fazer um break para ver o que é que o mundo me oferece ainda. E o que tu espera do mundo? Nada. Nada? Nada.
E por que falou que tu espera que o mundo... Olha, o Papa esteve aqui conosco, o Papa Francisco esteve aqui conosco há algum tempo, mas já não está. O que é que ele levou daqui? Nada. Mas deixou aprendizado, né? Ela deixou muita coisa, assim. E quando aquele aprendizado que ficou, só vai ficar até o tempo em que cada um de nós estiver cá. Depois. Exatamente. Mas pelo processo também há aí o Lobbying, né? O Lobbying África. O Lobbying África foi uma brincadeira, um desafio que me foi colocado numa altura em que eu estava terminada a missão, porque eu fui diplomata em Portugal. Terminou a missão na altura, em 2018, e de uma forma muito conturbada. Isso foi assim inesperado, não é? Porque não estava nada à espera de terminar a missão naquela altura. Até porque já tinha solicitado ficar mais um tempo, que eu precisava terminar uma coisa aqui, não me foi permitido, nomeadamente uma questão de saúde. E de repente, 18 de junho, vem um despacho a dizer que eu estava exonerado. Tranquilo. Não me caiu bem, mas tranquilo, e fui gerindo a minha coisa. E eu já naquela altura já queria fazer este tal pedido para ficar e fazer as minhas coisas, porque eu precisava de organizar as minhas coisas. Mas a minha querida esposa disse, não vais organizar nada, vai lá, apresenta-te no trabalho, continua a trabalhar e depois logo se vê. Aí ficámos com a família dividida. Um pouco aqui em Portugal, outro em Luanda. Sim, eu em Luanda, a esposa e as crianças aqui, e depois não correu bem. Claro, quando a gente está muito próximo e Sim, a separação. sim. Então era muito complicado e era muito caro. Todos juntos é mais fácil e é mais económico. Separados é mais complicado. Então, passado algum tempo, decidimos vir todos para cá, dar continuidade aos estudos dos miúdos e seguir em frente. Então foi por isto que eu, depois esta de estar cá sem estar lá, um amigo, o David, disse, vamos fazer uma empresa. Tu tens muitos contactos, conheces muita gente, falas com muita gente, tens um networking muito grande, vamos lá potencializar isso. Ele disse, está bem, vamos fazer isso. E fomos a Londres e fizemos uma empresa, que é esta Lobbying África. Me explica, eu queria muito fazer essa pergunta, tá? Acho que muitas pessoas também não entendem isso. O que é o lobby, de fato? O que é o lobby? Isso. É o que estamos a fazer aqui. Por exemplo. É o que estamos a fazer aqui. Exemplo. O almoço onde fomos é um almoço de lobby. Não, é que no Brasil a gente tem uma... Eu sei o que é que dizem no Brasil. Não, mas não, nem é o que dizem lá em Brasil. Para mim, Brasília, eu nem vou entrar em área de política, porque eu tenho uma opinião muito pessoal sobre política. Mas o que eu digo porque lobbying na verdade, as conexões. Tipo, eu sou hoje Ligar. vice-presidente da Câmara Brasil-Portugal de Conexões, ou seja, eu tô em Portugal, ou seja, para fazer as conexões aqui em Portugal de pessoas que queiram fazer negócios através de Câmara dos Empresários. No Brasil, a visão o lobby sempre é ligado ao poder público, que é um pouco diferente. Por isso que eu fiquei até quando eu falei para Paulo, Paulo, eu fiquei nessa dúvida. Bom, vou ser muito simples e... Claro. O que é lobbying? Lobbying é nada mais, nada menos do que... vou dar um exemplo muito prático. Sim. O hotel. Claro. O que é que existe no hotel? A entrada. O lobby do hotel. Antigamente, o que é que acontecia? Havia pessoas
estão em casa ou precisam fazer negócio, precisam conectar-se com alguém, vão para onde? Pro lobby do hotel. Para o lobby do hotel. Esperar uma oportunidade para apanhar a quem ele quer encontrar, eventualmente, no lobby do hotel. Quando há uma conferência, depois da conferência, há aquelas reuniões B2B. A chama do Brasil de África. Isto é a parte prática do lobbying. Mas o lobbying para nós, e o conceito geral do lobbying é justamente isso, conectar. Conectar políticos, conectar política e políticos, conectar empresários, conectar pessoas, encurtando caminhos de forma honesta, legal e visível. É fácil conectar Portugal com a África, ou portugueses com africanos? Olha, Assim, Portugal tem uma história de 500 anos com a África. sim. Aliás, o mundo foi global por conta dos portugueses. Foram os primeiros a globalizar o mundo. E eu costumo dizer que o princípio do desenvolvimento econômico global tem muito a ver com aquilo que Portugal teve a coragem de o fazer. Os outros não sabiam que era possível, como os italianos de Génova, os espanhóis, sabiam que era possível navegar, mas os portugueses tiveram a coragem de o fazer. E essa coragem que hoje já se começa a questionar, porque os jovens de hoje não têm vontade de navegar. Eu volto um pouco e olho para os jovens africanos que se fazem ao mar. Antes deles fazerem seu mar, saindo do Sahel, que os países estão abaixo do deserto de Saara, eles fazem uma longa viagem no deserto. Penosa, muito dura. E depois ainda pagam sem seguro. Pagam sem fatura e sem nada. E pagam alguém, eu não sei quanto é que eles pagam, para atravessarem o mar Mediterrâneo. Às escuras, à noite. Geralmente fazem aquilo à noite. Então já começo a lembrar aqueles portugueses com as caravelas a navegarem na direção contrária. É preciso muita coragem. Então, é um pouco isto que eu entendo dessa conexão Portugal-África. E Portugal-Brasil? Desculpa, África-Brasil. É uma conexão que deveria ser melhor. Muito melhor, né? O Brasil não... Quer dizer, o Brasil tem um tempo também feito assim. Houve um tempo que o Brasil quase que falava-se... o Brasil estava muito conectado com os Estados Unidos. É uma coisa que não se percebia. Já o PMDB, na altura, falava que o Brasil é Brasil com S, não Brasil com Z. Sabe que ontem eu falei isso pro meu marido? Ontem da noite a gente estava conversando, eu falei alguma coisa para ele, eu falei, não deixa ninguém escutar isso que eu tô te falando, a gente sempre brinca assim. Mas o Brasil tem uma coisa dos Estados Unidos, né? É uma coisa que andava ali. Mas já esses últimos anos, já é incrível como é que os brasileiros não conheciam as suas origens africanas. Era incrível e estranho como é que o Brasil olhava para Angola, que é o irmão mais próximo, de forma diferente. Apesar de o Brasil ter sido o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Mas, do ponto de vista prático das pessoas, não estou a falar dos políticos. Não, eu sei.
Bom, depois dos políticos podemos falar depois. Vamos falar das pessoas. Não. Não tem problema. Das pessoas, era estranho. Como é que o Brasil não conhecia? Havia uma desconexão quase completa dos brasileiros em relação aos africanos. Mas sabe o que eu noto? E isso eu converso muito com a Paula. Eu aprendi a história do Brasil muito mais desde que eu vim para Portugal, que eu comecei a ter uma conexão mais forte com Portugal do que propriamente dita no Brasil. A gente sabe a história do Brasil que tu aprende no fundamental, no ensino médio, mas é muito por cima. E sobre a relação do povo negro, eu acho que eu posso falar isso muito bem. Lá no Brasil a gente classifica muito, né? Porque é o negro claro e é o negro retinto e o negro médio. Aí. Mas é horrível isso que eu estou falando, mas assim, é a pura verdade. E é muito difícil isso, talvez o que eu fale aqui, é que o meu filho é negro. Então assim, o meu filho, quando a criança é pequena já, é que o Brasil ele teve muita vergonha da sua história. Então teve muito uma questão, entre aspas, de um branqueamento que não existe. Né? A minha família... Eu também senti isso no Brasil. É isso. Então, assim, quando tem um negro, no caso, o Aníbal, ele foi lá numa missão diplomática, né, numa missão de governo. Para eles é muito estranho ver um negro fazer isso. É muito estranho. Eu que sou uma negra, entre aspas, mais clara, porque para mim negro é negro, numa posição de empresária. É muito difícil eles verem o meu marido, que é engenheiro, numa posição de comando. E de perguntarem para ele, tu tem certeza que tu é o engenheiro responsável por essa obra? Então, assim, Portugal tem o racismo, porque é inevitável, mas não é assim, porque talvez pela questão da colonização e do acolhimento, e essa é uma visão minha, para eles é normal, às vezes, algumas pessoas, que não são totocas, como eu brinco, verem um negro numa posição diferente. No Brasil, hoje, em pleno 2025, é difícil ainda eles entenderem. As redes sociais vieram resolver um pouco isto. Desmistificar essas questões raciais. Anteriormente era muito complicado. Nós tivemos várias situações de racismo no Brasil. Eu, quando comecei a ir ao Brasil, tive muitas situações em cafés, no dia a dia. Havia muita situação, mas agora acho que já não. O meu filho, esses dias, eu tenho um escritório no Brasil, e ele foi entrar no escritório, ele trabalha comigo, e aí quando ele abriu a porta, a menina, obrigada. E ela, tu pode, oi, pode me atender aqui, que tem uma recepção, né, um hall de entrada. Ele, não, ué, mas tu não é o porteiro? Ele, não, eu sou dono aqui. É isso, tá? É isso, eu posso enumerar as coisas. Mas eu entendo. E eu queria que tu me dissesse até sobre isso. Como é que tu vê essa questão dos novos negros, e o que eu digo é novos negros que têm uma situação financeira um pouco diferente, que talvez na Angola é normal terem negros em outras situações, porque no Brasil a gente é uma escalada. Na Angola talvez seja um pouco diferente. Eu estou falando isso porque eu sou ignorante nesse sentido, nessa visão, em referente a Angola e os países da África. Mas o que eu te digo é, como é que tu imagina isso hoje? Bom, eu falo... O educador. Angola é também um país de recomeços. É um país de recomeços. Nós tivemos uma independência conturbada, agora está a fazer 50 anos, em 11 de novembro. Sim. Tivemos, a seguir a independência, tivemos uma guerra longa, uma das mais longas, uma das batalhas mais ferozes que houve após a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu no Cuito-Cuanaval, em Angola. E Angola esteve em guerra até 2002. Teve um período de paz entre 91 e 92, mas esteve sempre em guerra.
Eu já nasci em tempo de guerra, vivi toda a minha juventude, infância e juventude em tempo de guerra. Só vim conhecer paz efetiva em 2002. Estamos a falar de uma paz que tem 20 anos. É muito pouco, né? Que é um país completamente destruído, um país completamente, pronto, ao avesso. E de lá para cá também já houve vários recomeços. Tivemos eleições em 2008, 2012, 2017, 2022. Está o mesmo partido desde a independência, e isso para muitos ocidentais às vezes faz muita confusão. Mas para quem está lá é a decisão do povo. O povo decidiu assim. É aquilo que é. Mas aquilo é uma ditadura. Não é, porque houve as eleições, porque as eleições foram validadas pelas organizações internacionais e toda a gente viu, toda a gente conhece. Certo? Tem oposição? Tem. A oposição é armada? Não. Tem paz? Tem. Mas vão dizer, olha, mas então a paz é completa, é efetiva? Claro que é ausência de guerra. E há teorias que dizem, não, a ausência de guerra não significa que haja paz. Que a paz não se... Então, posso dizer que a paz efetiva circula-se à vontade, sem o risco de ser atacado por um grupo rebelde, em toda a extensão do território nacional. Isto é Angola. Um país de paz, um país em desenvolvimento, um país que está ainda assim, depois de 20 anos, a apagar as marcas do sofrimento e da guerra. Há problemas sociais, sim, como há em todo o mundo. Há pobreza, sim, como há em todo o mundo. Há pessoas muito ricas, sim, como há em todo o mundo. Há pessoas muito pobres, sim, como há em todo o mundo. Quer dizer, é um país normal, como os outros em todo o mundo. Bom, vamos perguntar, então, quais são os ricos lá? Os ricos são aqueles que tiveram a oportunidade de fazer um bom negócio. Tiveram boas conexões e fizeram bons negócios. Pagaram os seus impostos e continuam lá. Quem fez uma má conexão ou fez um mau negócio, logo não tem como ser rico, empresário. Qual é a cor de pele dos que são ricos? Bom, são os angolanos. Os angolanos têm angolanos brancos, de pele branca, têm angolanos de pele negra, pele mestiça, são angolanos de todas, de norte a sul, que são angolanos. E há muitos estrangeiros também, que não sendo angolanos, são indianos, são libaneses, são portugueses, brasileiros. Por acaso, ainda esses dias temos estado a comentar em casa, está uma rapariga que está lá, que é a Kelly Key, vive lá. Sim, ela é casada com um angolano. Vive lá e tem estado a fazer o seu trabalho. E outras situações várias, né? Portanto, já tivemos angolanos na Forbes, enfim, tivemos... Angola é um país em desenvolvimento. Angola também é um grande país, não é? Muito grande. Muito grande. Com grande potencial. Sim. Que precisa ser explorado, precisa ser trabalhado, precisa de novas conexões intra e também conexões externas. E é preciso que alguém fale de Angola cá fora, para que o mundo perceba que Angola está aí, existe e tem potencial para crescer, tem espaço. E é essa a tua ideia com o Lobby em África? É fazer essa conexão e fazer esse crescimento? Eu não olho para Angola. Eu, quando no nosso trabalho, nós olhamos para a África como um todo. Nós olhamos para as possibilidades.
Nós não fazemos grandes negócios, nós apenas criamos ligações. Conexões. Negócios são feitos por eles São as pessoas. quando conectamos. Por exemplo, nós tivemos um pedido, agora muito recentemente, de um jovem que está no Benin e pediu-nos, olha, eu quero conhecer Portugal, preciso de investir, comprar uma clínica e construir uma clínica em Portugal. Nós, sim senhora, muito bem, nós vamos apresentar quem percebe de terrenos, percebe de clínicas e ligamos este jovem do Benin a uma pessoa que nós também, que está no nosso portfólio e que fizemos a conexão entre eles. Ligamos as pessoas. Bom, há negócio entre eles, ótimo, 5 estrelas. Eles depois vão aparecer um dia, vão dizer, olha, estamos conectados, conseguimos. Isso é muito bom, né? Porque, digamos, uma empresa que está em Londres, que ligou para e resolveu-nos o problema. Nós trabalhamos junto das câmaras de comércio. Trabalhamos com empresários diretamente, trabalhamos com os consulados, as embaixadas, falamos também de participação em feiras de negócios, damos esse suporte no sentido de desmistificar, por exemplo, que é o caso do negócio dos diamantes, o negócio do ouro, por exemplo. As pessoas têm medo de ir comprar ouro na Serra Leoa ou ir comprar diamantes na Serra Leoa. Porque há uma informação de que quando se vai a Serra Leoa não se sai de lá vivo. Pá, dizem assim, a boca pequena. Mas é só... Tem muito a ver com os filmes também, né? Com algumas coisas. Porque tem uma ideologia que, tipo, na África... Tu falou uma coisa que é muito verdade. É como a Amazônia. No Brasil. A Amazônia, as pessoas acham que vão entrar lá, que vai ter índio dando... Sim, já falaram disso aqui hoje. Sabe? É isso. E quando pensam na África, o que as pessoas pensam é, vamos lá para fazer um safari e ter que cuidar para os leões. Eu estou falando de uma maneira, talvez ridícula ou chula, como a gente fala, mas assim, é que as pessoas têm uma visão porque vem muito do cinema. Tá? Às vezes e as pessoas ficam com esta ideia. Com essa ideia fixa e feita, assim, é verdade. E o que é que vai acontecer muitas vezes quando nos aparecem situações dessas? Olha, não, é melhor encontrarmos no Dubai, que é mais seguro fazer negócio no Dubai. Mas também há muitas histórias dessas, né? De pessoas que foram aventurar-se, fazer compras seja de ouro, de diamantes ou do que for, em países africanos e tiveram um mau contacto. Claro. Mas também esse mau contacto é derivado da falta de conexões internas. Nós, para entrarmos num país, nós temos que falar com as pessoas certas. Nós temos que perceber todos os aspectos de segurança, os aspectos ligados à envolvência do negócio, para podermos aconselhar a quem vai fazer o negócio em certo país. Eu falo de Angola, temos pedidos de pessoas que querem vender congelados a Angola e nós aconselhamos sempre a olhar para a legislação, ver as portarias que estão no país, atuais, porque pode olhar para uma legislação anterior que não faz sentido. Tem que ver a questão aduaneira, ver todos esses aspectos para poder entrar num determinado mercado. Há países, por exemplo, que Angola pode receber costas de frango, por exemplo. Mas há países, como a Namíbia, por exemplo, pode dizer que não sobre isso. Mas aqui não. Mas eu já costumo enviar para a África. A África não é um lugar só. Tem muitos países. Tem muitos países. E cada um com a sua legislação. Muita legislação.
Mas essa questão do ponto de vista já feito, não vamos falar em preconceito, que é mesmo um ponto de vista de que estava a falar dos diamantes e tudo mais, não é, se calhar nem é também tanto só pelos filmes, é que já havia por si só muitos pontos de vista criados sobre os países africanos, que eram países do terceiro mundo, ou seja, não se tinha a noção clara, muitas das pessoas aqui na Europa, por exemplo, É o pré-conceito, do que é que estava, como é que eram ao aquelas empresário, aqueles brasileiro, países. diz que, olha, eu tenho dinheiro, quero comprar diamantes em Angola. Ele não pega numa mala de dinheiro ou um cheque, chega em Angola, onde é que está? Isso não Não existe, é existe. só em filme ou novela. Não existe, não. É? Portanto, ele para comprar tem que se registrar. Nós estamos a falar de países Tem que já que cumprir tinham o registro, tem que fazer o registro, tem que estar autorizado. E tem a que questão tem aduaneira, tem os Tudo. impostos, tem tudo. Exatamente. São países e cidades muito desenvolvidas, com uma parte económica muito grande, que as pessoas às vezes nem imaginam. E são vários os países em África assim, as pessoas não têm noção. A Europa ainda não está, agora já se abriu mais, mas mesmo assim eu continuo a achar que ainda há muitas fronteiras. Vamos falar assim. E são muitas fronteiras de preconceito e de ponto de vista criado, sim. Mas isso vai-se... O próprio tempo e o mundo está a se encaminhar para uma desmistificação desse tipo de atitudes. Mas é sempre Eu acho estranho, por exemplo, que há até políticos que falam mal das pessoas de Bangladesh, da China, da Rússia. Eu acho estranho, porque o mundo global como é o de hoje, acho que isso já não faz sentido. Não faz sentido. Não paga ninguém. Mas sabe que a gente estava comentando a questão quando a gente criou o nosso podcast, que é o Vibração Positiva, ele veio muito para desmistificar a ideia, porque eu e a Paula nós somos terapeutas, mas nós somos empresários, temos formação em gestão de empresas. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente. E as pessoas elas tinham muito o preconceito de não entender o que nós somos, né? Eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho empresa aqui em Portugal, a Paula tem empresa aqui também. Então, assim, é para mostrar isso e falar com pessoas de diversas áreas. Que é para quebrar esses porque para mim não é nem um preconceito junto, né? Eu sempre falo que é o separado, é o pré-conceito. Porque eu penso e logo eu espalho. A gente fez um vídeo que foi no TikTok, que era a Suzana, que acho que tu conhece. Dá mais negócios. Dá mais negócio. A Susana Ribeiro. Ela é contabilista. Sim. E ela é nossa contabilista e ela esteve aqui. E aí a gente fez um recorte e era ela falando sobre a questão da situação das empresas, de investir em Portugal, a questão dos brasileiros quando vêm para cá, porque era uma situação que era o meu caso, e foi esse corte, e aí era a Paula falando exatamente sobre isso, sobre os imigrantes. 2 cortes. Quando eu vi, tinha várias pessoas nos xingando. E aí eu li aquilo, aí eu falei assim para a Paula, falei, acho que a gente printei e mandei para ela, falei, acho que a gente tá fazendo sucesso, porque já tá com um hater, as pessoas xingando. Eu achei esquisito, porque alguma vez na vida, num tempo qualquer um de nós foi imigrante. Eu falei isso. Foram as palavras dessa princesa. Eu falei isso. Num tempo lá atrás, Exatamente. os nossos tetras foram imigrantes. Saíram de um lugar para o outro. Meu avô foi para a África, não é? Eu nasci lá. Não vale a pena andarmos com... Alguém da minha família foi para a África, né? Porque... Alguém foi, não tem. É porque eu, de fato, não sei, porque minha mãe é filha adotiva. Mas assim, eu não sei, mas assim, de fato alguém foi, porque eu sou negra. Eu brinco, né? Porque eu sou o pingo preto da minha família. E eu brinco com muito isso. Ela sabe que eu brinco, porque a minha família me chama de preta e não é num tom depreciativo. É de amor e eu amo. Assino às vezes assim para as pessoas. Sim. Mas isso, todo mundo foi um ponto imigrante. Então eu acho que às vezes algumas pessoas e alguns países
e a gente não pode analisar os países, porque tem gente boa e tem gente ruim, eles olham para os países, principalmente países de terceiro mundo, que é o meu caso e o teu, como se fossem pessoas que vêm para roubar alguma coisa, que querem fazer um trambique, como a gente fala no Brasil, e às vezes não é, e a gente paga imposto. Eu hoje pago imposto em 2 países. Gostaria? Não. Preciso? Preciso, porque é a lei, entendeu? Eu tiver que pagar um terceiro, irei pagar. E a mesma coisa tu faz a questão do lobby, tu faz as conexões, como tu falou, Serra Leoa. Bom, a gente... E eu tô falando, a gente vê no filme lá que o cara vai lá, e não fica na aparece. mente das pessoas que... E o Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones, Exatamente. entendeu? Mas é que, às vezes, é uma ignorância. E, também, às vezes, não há orçamento que chegue para desmistificar tudo isso. Os países não conseguem fazê-lo. Há muito mais do que pobreza, guerras, miséria. Há países que são uma maravilha. Guiné-Bissau. Sim. As pessoas não conhecem a Guiné-Bissau. E nem os próprios guineenses conhecem a Guiné-Bissau. Mas tem um grande potencial. As ilhas do Bijagós são... Desculpa, assim, eu tô sendo bem sincera. E eu vou ser sempre assim, nunca ouvi falar. Pois. Eu vi um documentário há um E mês, por aí. dos lugares mais bonitos que há no mundo. Sim. Mas todo mundo vai para as Maldivas. Mas se trocar Maldivas pelas ilhas de Bijagós, Felipe, já anota aí. Filipe. eu sou um exemplo. Uma das maiores super tube que existem, para quem é surfista, quem gosta de surfar, está em Cabo Ledo, em Angola. Sim. 7 minutos. 7 minutos. Super tube. E se falam? Não. Quer dizer, são exemplos, né? Mas o que tu tá falando é que nem o Brasil. Quando eu falo da onde eu sou, porque as pessoas conhecem, tu foi um dos primeiros, assim, que eu falo, conhece até Santa Catarina. Mas, assim, quando eu falo Rio Grande do Sul, aí sabe como é que eu identifico hoje, que é triste, às vezes. Da enchente, sabe que teve enchente? Sei, pois da onde eu sou. Mas a grande maioria, as melhores carnes que muita gente come aqui em Portugal, que vem do Brasil, é da região do Rio Grande do Sul, que é a região sul do Brasil, e do Uruguai, que é um outro país que é ali embaixo. Então, assim, as pessoas não conhecem. Aí eu brinco muito, porque é o meu time, mas eu falo, o Inter é o meu time de futebol. Mas as pessoas não conhecem quando eu falo chimarrão, que é uma bebida... Não tem isso, as pessoas conhecem, e até dentro do próprio Brasil, a gente fala Rio Grande do Sul, Gramado. Não existe mais outra coisa. A gente tem praias litorais que não são tão lindas assim, que a água é gelada. Mas, assim, tem o nosso litoral, tem um parque eólico enorme no Rio Grande do Sul, até na região que a gente mora, eu e o Felipe morávamos no Brasil, que é Tramandaí, tem parque eólico, é Tramandaí, Osório, enfim, Cidreira. Então tem os parques eólicos lá, só que a gente não fala. É exatamente isso que tu falou, então pode fazer os negócios, pode fazer as conexões, e a nossa ideia é essa também, Paula, fazer conexões de culturas, de pessoas totalmente diferentes para que a gente possa evoluir. Mas eu te fiz uma pergunta, eu sempre gosto de voltar. Eu não estou satisfeita com a resposta. Eu queria que tu me dissesse sobre os jovens. Tem uma água, por favor? Sobre os jovens. Essa era a minha dúvida. Como é que tu vê hoje os jovens em Angola? Tu falaste sobre a travessia. Obrigado. Mas o jovem hoje de Angola? Bom, os jovens de Angola. Deu aqui Não tem problema. O jovem tem mais de 18 anos. O jovem que nasceu em 2002, no tempo que Angola teve a paz, os acordos de paz,
ele não quer saber do resto do passado. Então, este nasceu em 2002, já votou em 2022. Uhum. E este nasceu em 2000, depois tem outras centenas de milhares, se não falar de milhões, de jovens que vão votar em 2027. Esses não querem saber do que aconteceu antes da guerra. É a história, não é? Mesmo aqueles que ainda eram adolescentes na altura, também não querem saber do que aconteceu antes. O jovem hoje tem consciência, até política. Uhum. Tem dificuldades económicas, tem dificuldades de integração e de afirmação. O jovem em Angola hoje tem sonhos para serem realizados já, não aguardar mais tempo, porque o tempo urge. E então eles estão com alguma dificuldade em verem a sua voz ser ouvida. Eles querem falar, querem gritar, falar alto. Mesmo que os deixar sair à rua, manifestarem e gritarem, isto até ajuda eles a descomprimirem, porque eles têm uma energia tal que precisam descomprimir. Se os impedir de fazerem isso, eles podem criar um problema maior um pouco mais lá à frente. Há jovens com sonhos urgentes e então precisam de apoio, precisam de fazer ouvir a sua voz. Quem está no comando de permitir que isso se faça sempre deve ter em atenção que deve ouvir todos, não só alguns. Uhum. E se der espaço para uns, tem que dar também aos outros. Mas ele só quer que o assunto dele fique resolvido. Habitação, emprego, uma oportunidade para ter uma formação técnica, média ou superior, saúde. E, sobretudo, o jovem angolano é um jovem de fé. É um jovem que acredita na palavra divina. E o movimento juvenil evangélico é muito grande. Olhando para os jovens de hoje, Ou seja, são pessoas ainda com esperança. Não é isso que eu traduzo. e ficam alegres com qualquer coisa. Mas isso é muito do povo africano. Sim. A alegria do dia a dia, não é? E pegando aí também nisso, qual é que é a maior fonte de energia ou inspiração do seu dia a dia? É Deus. Deus. E como é que te desconecta com ele? O 100% do meu tempo. Mas assim, às vezes aquele dia que é complicado. Não há dias complicados. Tu não acha? Não. Cada dia é o seu tema. Porque às vezes eu tenho uns dias que são difíceis, Faz parte. que faz parte da jornada da vida de adulto, como eu brinco. Sim. Mas eu, às vezes, quando eu quero me conectar com Deus, eu sempre acho que eu sempre brinco não, eu falo que é o que eu penso, né? Que Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. Mas às vezes quando eu quero me conectar A conexão com Deus... é com oração. Exatamente. Orar. Eu vou no banho, normalmente é um momento que eu fico ali e me conecto com Deus. Perco por defeito, por não conseguir ter trazido um exemplar de uma canção para Cristo, mas em 2003
a narrativa que está neste poemário, que é uma sequência de poemas que está neste livro, é justamente isto. É a minha conexão com Deus, na altura, naquele tempo, que me faz escrever esse livro. Eu vou repetidas vezes em cada poema, dizendo, ó Cristo. Ó Cristo. E quando, um determinado dia, neste tempo, eu escrevo assim, ó Cristo, laços urgentes da força. O que é que aconteceu nesse dia? Estavam um grupo de pessoas muito importantes no mundo, reunidos nos Açores, para decidirem a vida de alguém. Olha para isso, Cristo. 2003. E quem vê o podcast vai se lembrar que alguém se lembrou de ir se reunir nos Açores para decidirem a vida de um país, de pessoas, etc. Entende? Então a escrita passou a ser quase como uma terapia da sua vida também, uma ligação. Eu já Uma ligação desde criança. Isso porque só agora o primeiro livro. Não tive tempo. Em o tempo. A primeira vez que eu tive férias efetivas com a família, depois de muitos anos, foi em 2012. Muitos anos mesmo. Eu, quer dizer, andava a trabalhar e quando estivesse de férias no trabalho, estava a fazer outros trabalhos e nunca estava de férias. Revê-se outra vez na área política, na parte de... Bom, a minha licença é limitada. Eu, assim que terminar o que estou a fazer, vou pedir a retoma, porque ainda me faltam 3 anos de trabalho para pedir a reforma. Então, quero completar esses 3 anos para depois ter 35 anos de serviço e pedir uma reforma, continuar a fazer o que eu gosto de fazer, escrever. Boa. E nós vamos estar aqui para ver os próximos dias. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que o Aníbal de hoje diria para o Aníbal de 20 anos atrás? Epa. Ixi. Olha para as pessoas, me ajuda na resposta. Eu devia ter prestado mais atenção à minha família, à minha mulher, aos meus filhos. Ia fazer diferente. Mas essa semana, a gente estava comentando ali, eu fui nomeada na Câmara. Não pude estar presente, porque eu estou aqui, então foi online. E eu escrevi um texto. E desde que eu me mudei para Portugal, eu vim para cá, o blog, eu comecei a escrever um blog, então eu escrevo sobre vários assuntos. Eu tenho um blog. Tu tem? Vocês viram? Sim. O meu jardim. A Paula me mostrou ali, mas assim, o que eu queria te dizer é que, e de repente eu comecei aquele blog e me ajudou a falar sobre as minhas coisas. E aí, às vezes quando acontece alguma coisa, eu sempre falo pro meu padrinho e ele me fala assim, lá, nega, a gente saiu lá da Pereira Neto, que é a rua que a gente morou. E aí eu escrevi o texto e quando eu escrevi eu acabei chorando, porque é um jeito, às vezes, é o meu conectar. E é tipo assim, eu sempre olho e falo, guria da Pereira, guria é menina, é umas coisas que é rapariga. Eu falo, guria da Pereira Neto, olha onde a gente nem imaginou estar. E é isso que eu vejo quando eu li sobre ti, hoje conversando contigo. Tu imaginou hoje essa tua vida há 20 anos atrás? Era esse o teu objetivo? Porque, como tu disse, o teu objetivo era ser piloto de avião. Olha, a minha última função antes de vir para Portugal, eu fui diretor de intercâmbio da Rádio Nacional de Angola. E então, quando eu vim fazer uma consulta aqui,
com a minha médica de família e ela disse, senhor doutor. Olhou assim para mim, de cima a baixo, olhou para a Ana, disse, o senhor não pode estar a andar de um lado e do outro, o senhor tem que cuidar de si. Disse, eu? Sim, o senhor tem que cuidar de si, o senhor não pode estar a andar para lá e para cá, enquanto não estabilizar isso. A Ana olhou-me assim, com uma cara de quem não gostou muito, eu também não gostei. Não? Ninguém gostou, resumo. E depois, quando voltámos para Luanda, foi o meu administrador, disse, olha, eu tenho que ir embora. Ele sentou-se. Estava sentado e sentou-se. Se acomodou melhor. Exato. E depois disse, mas porquê? Disse, não, tem que ir. Eu tenho uma situação de saúde, como tu sabes, que eu preciso tratar. Mas já falaste com a Ana? Ela estava presente. Inclusive, ela adorou a ideia. E assim foi. Portanto, é isso. Que conselho daria aos jovens hoje em dia? Que queiram investir, que queiram... Bom, primeiro, eu já tive muita dificuldade de investir. Tive medo. Todo mundo tem, né? Quem não? Porque quando se investe, é a mesmíssima coisa. Eu depois aprendi, um pouco mais à frente, aprendi que é como se estivesse a construir uma casa. Primeiro, eu sonho. Tem que ter primeiro um sonho. Imaginar como é que vai ser a casa. Tem um sonho, imagina a casa. E depois ver até que ponto é que esse sonho pode se tornar uma realidade. Depois, eu só consigo 1.000 euros para tornar esse sonho uma realidade. Então, usa esses 1.000 euros e realiza o sonho. Mas como é que eu chego lá? Arranja formas. Hoje em dia, eu não vou fazer publicidade, mas é o que é. ChatGPT resolve algumas coisas, até dá ideias. Podes confirmar e tudo mais. Olha, o WhatsApp também agora tem uma inteligência artificial. Tem o IA, né? Tem. A ferramenta de hoje em dia é melhor usar. É melhor usar. Eu que digo, o jovem hoje usa. Está disponível, usa. Para as coisas. Eu não sei como é que era quando vocês eram jovens, mas no Brasil adianta a gente tinha a Barça. Não sei se você sabe. Era uma enciclopédia que tu tinha que fazer um trabalho para a escola. Faz o trabalho sobre tal assunto. Um assunto aleatório. Tu ia lá na Barça, tu tinha todas as casas, tinham nas estantes as Barças. E tu ia lá e procurava tudo o que tu queria saber sobre tal assunto. Era uma enciclopédia. Às vezes tu não conseguia até a biblioteca. Então, não tinha essa facilidade, né? E hoje em dia eu vejo os jovens... ontem o Bibi, a gente estava conversando esses dias, que eu falando, ai meu Deus, ele falou um assunto, eu falei, gente, eu me lembrava disso quando eu era pequena, eu dizia para minha avó, amanhã eu tenho um trabalho na escola e tem que ser na cartolina. E eu não tinha comprado a cartolina. Só que era domingo. Não existia nada aberto. Hoje em dia, tudo está aberto. Tu pede na Amazon, tu pede no Brasil é Mercados Livres, enfim. Tem uma facilidade que é muito maior. Eu, durante este ano, vi muitos vídeos de coisas muito simples, disponíveis para toda a gente, para qualquer um que queira fazer um investimento de 100 euros, de 1, de 2, de 3. Há também aulas gratuitas, cursos. Sim. A pessoa pode-se formar com o YouTube. Quer dizer, há milhares, milhões de oportunidades e possibilidades. E só basta ter um telemóvel, basta ter um computador, o acesso à internet para crescer, aprender,
questionar, seguir em frente. Muito bem. Não sei se queres fazer mais alguma pergunta? Tenho. Ela tem mais uma pergunta para fazer agora. Sim. Assim, é só ler aqui umas Sim, das sim. coisas. Sim. Não. Diga. Onde tu vês o lobby em África e o teu próprio papel nos próximos 10 anos? Bom, eu vou me dedicar muito mais ao lobbying África assim que terminar a minha missão oficial. Deve ser daqui a mais 6 meses, em 2026 ou 27, eu devo terminar este período. Já terei terminado as minhas coisas, então volto para a minha atividade oficial com o governo. Depois disso, vou viajar um pouco por África. Conheço vários países africanos. Conheço Moçambique, conheço Ruanda, Moçambique. Tu conhece? África do Sul, Namíbia, Gana, Camarões, Cabo Verde, Egito, Etiópia. Conheço Congo. E então eu vou estar um pouco com esses países africanos. Não só estando aqui deste lado, como se ia olhar para lá, como se estivesse de cima para baixo, mas ir ao terreno, porque há muita coisa mudou, muita coisa alterou-se. Já há investigação científica, as universidades estão a trabalhar muito fortemente nesses países. Há, digamos, uma nova geração de políticos que estão nesses países. Aquelas pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira já não estão no ativo, a idade já foi passando, são reformados, embaixadores ou outros diplomatas. Então tem que fazer novas conexões. Essas conexões têm que ser mesmo olhos nos olhos, vis a vis, e tem que ser no local. Podemos fazê-lo também aqui na Praça Europeia, em Paris, sobretudo, onde grande parte dos países tem os seus lobistas. Os países africanos funcionam um pouco assim. É em Paris onde tudo acontece, no Grand Marché. Aqui em Portugal ainda olham assim um pouco assim à distância, mas sei que há ali várias atividades e há câmaras de comércio muito fortes, conheço algumas, que fazem um grande trabalho, fazem uma grande aproximação entre os empresários e os governos dos países de Portugal com esses países. Há países africanos que ainda não têm câmaras de comércio aqui, mas era bom que Portugal também olhasse para um país, por exemplo, como a Uganda, né? Um país que está aí encravado no meio de vários outros países. O Ruanda, por exemplo, que também está ali, que Portugal tem muito a ganhar se tiver conexões com esses países. Em termos de empresariado, não estou a falar em termos governamentais, porque isso não me cabe a mim dar opinião. Sim. Sim, então acho que o estar em Portugal é de tão grande importância, porque é o país onde falamos a língua. E sei também que muitos países, para falarem com as colónias, né, falam com Portugal para falar com as colónias. Que eu sei que, por exemplo, teve uma situação dessas que a Chequia queria muito conectar-se com Angola, mas mandou o embaixador da Chequia em Lisboa para falar com o embaixador de Angola
em Lisboa para saber de coisas Um sobre território Literalmente conexões, né? Conexão. Isso. Mas eu queria que tu me dissesse para os empresários, né? Tu não falaste isso, mas assim, hoje, os empresários que querem fazer essas conexões através da Lobby África ou contigo, ou nessa questão com Angola, ou a África especificamente, aí a gente fala do continente africano, como é que faz? O que pode ser? Aí eu já estou falando na questão hoje das conexões. Como é que isso acontece? Né? São cafés, são reuniões? Croquetes. Croquetes? Para mim, croquete é croquete de comer. Sim. Então, croquete e vinho. Tem que ir a coquetéis. Tem que atender os convites, por exemplo, o que eu vim cá fazer. Exato. Fui convidado, eu não posso ser o indisponível, senão ninguém me vai te chamar. Tem que estar disponível, tem que ter orçamento para... fazer. Tem que se fazer ver, não é? Tem que se Sim, mostrar. tem que ir. Conhecer. Tem que ir. Tem que estar no ambiente. Tem que estar, perto das quer dizer. pessoas. Sim. Já que isso para mim é o mais difícil, né? Mas tem que fazer. Mas tem que Tem que arranjar tempo para fazer isso. Acho que é isso, dona Paula. É verdade, é verdade. Aníbal. Queria falar qualquer coisa, não era? Sim, Eu estava aqui a tentar encontrar. Eu não sei porque que não chama isto. Eu queria ler uma coisinha rápida. Aqui está. Pronto, está bem. Eu tenho uma coisa que eu estive a ler ontem e eu gostava de partilhar convosco. Sim. Sobre essa questão do poder e... Mas pronto, está difícil aí. Sei, acho que... Pronto, tinha a ver com o poder, não era alguma coisa Não, eu faço uma sátira e tento criar aqui uma conexão entre o amor e o poder. Portanto, o falso poder, que é o livro que já estou a terminar. E tem aqui uma parte que eu gostava de partilhar convosco, que acho que é interessante. Eu já marquei aqui. E diz assim: o poder corrompe. O poder não tem razão nem padrão. Apenas existe. É incolor, insípido, inodoro. O poder apenas reverte o pensamento inicial. E Santo Agostinho, aqui sobre a questão do poder e o amor, ele é muito claro. Claríssimo. Ele fala do amor a Deus e do amor às coisas. Se quem está no poder não inverter a ordem, então toda a sociedade corre a mil maravilhas. Se inverter, então é o caos. E eu gostei muito dessas partes que Santo Agostinho fala sobre a questão do amor. Então eu trago neste livro que é o falso poder. As pessoas às vezes têm a ideia de que têm poder algum, de fazer isso e aquilo, mas não têm nada. Não têm nada. Então logo temos o poder e não podemos sequer ir tomar um café com um amigo e pagar a conta. Depois vem nas redes sociais que o fulano do poder pagou a conta. E às vezes, está aqui no livro também. É que a gente tira um direito. Não pode fazer xixi. Não pode. Olha, ele foi e o fulano esteve no dia tantos e fez tal, no sítio tal. É que a pessoa é humana, né? Não pode ser humano. Cidades. Se está no poder, não pode ser Já humano. não pode. É que a pessoa é humana, A né? imagem que nós falamos. É a imagem. A gente fala Não, muito isso, não, né, Paulo? Não tem vida. Não tem vida. As pessoas, elas não entendem. A gente brinca muito com isso, né? Porque, às vezes, assim, comprei um telefone. Não pode comprar. Não, mas como é que tu comprou esse telefone? Mas, assim, ontem era 1h da manhã, 1h30 de hoje, eu tava trabalhando. Mas, assim, é uma coisa minha. Hoje de manhã acordei,
para estar aqui. Mas só que as pessoas, eu tenho essa sensação que elas não olham o teu esforço. Elas olham a parte bonita. Eu com meu telefone novo, ou com meu sapato, ou tomando um vinho, ou viajando, enfim, elas não olham isso. Vocês não sei se já repararam quando certa pessoa do poder vai de férias. É logo massacrado, porque foi para ali, foi para Foi de férias. Mas hoje com as redes sociais não é só questão de uma pessoa de poder que eu digo, nem é só questão política. Eu acho que qualquer pessoa seja uma figura pública, a sensação que eu tenho que parece que a pessoa ela não tem direito de vida. Parece que tu tem que estar sempre fingindo, às vezes, ser algo que tu não é, porque é que tu não tem jeito. Se a pessoa faz uma publicidade de uma marca, porque tá fazendo uma publicidade. Se fala tal, é como tem se que medir muitas palavras, fazer o que faz, ou seja, deixa de fazer vida para fazer a vida dos outros. Quando as pessoas, e eu falo isso porque quando as pessoas elas têm um olhar que hoje tu vive na Europa, né? As pessoas, vive na Europa, meu anjo, assim, eu ganho em euro, eu gasto em euro. Não, se eu ganho em dólar, eu vou gastar em dólar. Então, a vida é muito isso, né? E tem que pagar os impostos. Tem que pagar os Tem que impostos. pagar os impostos. Esse dia já estava com a Ana, mas tu podes ficar bem ali, assim, quietinho, sem fazer nada, mas quieto, direito, sem nem respirar. A taxa chega. É verdade. A minha irmã me mandou esses dias uma mensagem e eu falei, faz tal coisa. Ela, tu não tá entendendo. Para respirar, a gente tá tendo que pagar aqui em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Para respirar, tá tendo que pagar. Falei, tá complicado. Olha, eu chamo minha irmã de Pereba, né? O nome dela é Júlia. Mas eu falei, Pereba, assim, qualquer lugar do mundo. Nem morando sozinho no meio do nada, pois não tô Não, já tem. É verdade. Paga um pedágio para tudo na vida. É verdade. Bem, acho que por aqui ficamos hoje. Sim, né? Foi ótimo. Primeiro agradecer a nível da disponibilidade, a generosidade também, as histórias que aqui partilhamos. Acho que nem nós pensávamos ter tanta história aqui para partilhar hoje. E hoje foi incrível porque nós falámos de tanta coisa. Diplomacia, falámos de desafios, de visão, de coragem, de vida, sei lá. A gente fez um roteiro, mas eu ainda falei na reunião de pauta. Não vale a pena a gente fazer roteiro porque não dá certo. É verdade. Mas eu queria te presentear, Nível, com esse moscatel aqui de Setúbal, que é a minha região. Não é a região do Rio Grande do Sul, mas é a região que eu moro hoje, que me acolheu. Que esse moscatel é uma bebida típica de Setúbal e eu queria te dar como presente. Aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma lembrancinha. Uma lembrança. Quero te agradecer muito mesmo. É uma honra te receber. Vamos combinar mais vezes para te trazer o teu livro também. Sim. Conversar bastante. Pronto. Eu já por assim grandes, vou pedir uma das pessoas que possa ler, eventualmente. Já agora. Quer que eu leia? Que eu tenho óculos hoje. Tu puseste os óculos que é para ler. Ó Cristo, sou aquilo que me mostras, fui clone, vi, o prestigie. Inundei as praias de óleo, senti-me desprotegido na ilha deserta da vida. Fico enxago, já fui perdido e confundido com o tempo. Sou poeta da epopeia dos novos tempos. Verdade. E assim a gente se despede. Obrigado. Até mais nosso próximo podcast. E nunca se esqueçam que é através do diálogo e da escuta que nós também construímos grandes pontos. E lembrando que a vida presta muito. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Nil. Obrigada, Nil. Foi muito bom.